Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, presente. Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à segunda sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 21/2016. Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais do município de Piraí, RJ, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam fixados, na forma do inciso 5º, artigo 29, inciso 5 do artigo 29, do artigo 37, inciso 11, e do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, para o mandato que se inicia em 1º de janeiro de 2017 se extingue em 31 de dezembro de 2020, os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais do município de Piraí, na forma seguinte. O subsídio do prefeito municipal corresponderá ao valor de R$ 25.000. O subsídio do vice-prefeito corresponderá ao valor de R$ 12.500. Inciso 3º. O subsídio dos secretários municipais corresponderá ao valor de R$ 11.000. É assegurada a revisão geral dos subsídios fixados por esta lei, sem distinção de índice, sempre na mesma data dos servidores públicos municipais, conforme disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 3º. Os recursos necessários para atender às despesas decorrentes da presente lei serão os constantes da verba própria do orçamento, que, se necessário, será suplementada. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Razões do projeto. Item 1. Em respeito aos princípios constitucionais, norteadores da administração pública, ou seja, da anterioridade, da transparência, da moralidade e da impessoalidade, artigo 37, caput da Constituição Federal, a fixação dos subsídios por lei deve ser aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito municipal antes da data do pleito eleitoral. Aliás, assim dispõe o artigo 22 da Lei Orgânica do município de Piraí. Oportuno salientar que a iniciativa do processo legislativo é exclusiva da Câmara de Vereadores. A fixação dos subsídios é obrigatória, além de ser um direito, constitui-se como sistema remuneratório dos agentes políticos, no caso, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Por outro lado, o subsídio dos agentes políticos é fixado em parcela única, pois é vedado o acréscimo de qualquer adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Assim dispõe o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Por fim, o parâmetro e o limite na fixação está estabelecido no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, quando se aplica, repita-se, como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, os percebidos subsídios pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto posto, apresentamos o presente projeto de lei para o exame, discussão e votação do douto plenário e sua consequente aprovação. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2016, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente. Projeto de lei número 22 dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí. A Câmara Municipal de Piraí aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Na legislatura iniciar-se em 1º de janeiro de 2017, o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, RJ, será de R$ 6.503
R$ 6.513,76, conforme estabelecido no artigo 29, inciso 6, a linha B da Constituição Federal e no artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Piraí. Artigo 2º. Fica assegurada a revisão geral dos subsídios fixado por esta lei, sem distinção de índice, sempre na mesma data dos servidores públicos municipais, face ao disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da verba própria do orçamento, que, se necessário, será suplementada. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, entretanto, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Razões do projeto. 1. Em respeito aos princípios constitucionais norteadores da administração pública, ou seja, da anterioridade, da transparência, da moralidade e da impessoalidade, artigo 37, caput da Constituição Federal, a fixação dos subsídios por lei deve estar aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito antes da data do pleito eleitoral. Aliás, assim dispõe o artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Piraí. Oportuno salientar que a iniciativa do processo legislativo é exclusiva da Câmara de Vereadores. A fixação dos subsídios é obrigatória, além de ser um direito. Constitui-se como sistema remuneratório dos agentes políticos, no caso dos senhores vereadores, para a próxima legislatura. Por outro lado, os subsídios dos agentes políticos é fixado em parcela única, pois é vedado o acréscimo de qualquer adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Assim dispõe o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Por fim, o parâmetro e o limite da fixação para os vereadores é o disposto no artigo 29, inciso 6, a linha B da Constituição Federal como limite. Isto posto, apresentamos o presente projeto de lei para exame, discussão e votação do douto plenário e sua consequente aprovação. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2016, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Projeto de Resolução 01/2016 altera a redação do artigo 152 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piraí, Resolução número 571/2012, de 8 de outubro de 2012. A Câmara Municipal de Piraí aprova e seu presidente promulga a seguinte resolução. Passa a ser a seguinte a redação do artigo 152 do Regimento Interno da Câmara de Piraí. Artigo 152. As sessões ordinárias da Câmara realizar-se-ão, independentemente de convocação, às segundas e terças-feiras, às 11 horas, com duração de 2 horas, podendo haver um intervalo de 10 minutos entre o término do expediente e o início da ordem. Esta resolução entrará em vigor na data da sua promulgação. Revoga-se as disposições em contrário. Justificativa. Tendo a finalidade de adequar o horário de funcionamento da Câmara. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2016, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Projeto de Decreto Legislativo 05/2016. Concede título de cidadão honorário piraiense ao excelentíssimo senhor Hélio José Pérez da Silva. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. O Poder Legislativo de Piraí, usando as suas atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede o título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Hélio José Pérez da Silva. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade, em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor. Se necessário, será suplementada. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data da sua promulgação. Revoga a disposição em contrário. Justificativa. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao ofertar o título de cidadão honorário piraiense àqueles que entendemos ser merecedores de tão honrosa comenda. Assim, entendemos que tão significativa homenagem deve ser concedida àqueles que prestaram
e prestam serviços relevantes à comunidade piraiense. O senhor Hélio José Pérez da Silva nasceu em Barra Mansa, em 14 de 11 de 73, sendo filho de José Pérez da Silva e Margarida Alves da Silva. Em 1995, casou com Suzana Cândido Pérez da Silva. Dessa união nasceram Larissa Cândido Pérez da Silva, hoje 20 anos, e Mariane Cândido Pérez da Silva, com 6 anos. Nosso homenageado veio morar em Arrozal, terceiro distrito do município de Piraí, no ano de 2001, com sua esposa e filhas, mais tarde trazendo também seus pais e irmãos. Trabalhou no frigorífico de Barra Mansa e posteriormente montou seu próprio negócio, onde emprega várias pessoas, gerando assim não só emprego, como também recurso financeiro para os cofres públicos do município. Em Assim Pensando, reafirmamos com certeza inarredável que o homenageado é uma das pessoas que merece ser homenageado, merece a homenagem de ser chamado cidadão piraiense. Acredito, assim, que a propositura do presente decreto legislativo está expressando a manifestação da vontade de todos os piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com suas atitudes voltadas para o atendimento anseios do nosso povo, um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2016, José Paulo de Carvalho Oliveira. Requerimento. Requerimento número 34/2016. Os vereadores que essa subscrevem requerem à mesa diretora, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência projeto de resolução número 01/2016, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa e submetido à discussão e votação única ainda na sessão plenária de hoje, por encerrar matéria de relevante interesse que exigem pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2016, assinam todos os vereadores. Indicação 75/2016. Anderson da Silva, ex-tacato, vereador, usando suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, seja determinada a secretaria competente, as providências necessárias, objetivando a colocação de placa de sinalização em todo o bairro Jaqueira, nesse primeiro distrito do município de Piraí. Justificativa. A presente proposição visa atender aos reclamos da população que reivindica, há muito tempo, por uma melhoria facilitando para os moradores e pessoas que vêm de fora para se situarem melhor. Por tais razões, entendo plenamente justificada a presente proposição, esperando do excelentíssimo senhor prefeito determinação para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2016, Anderson da Silva. Indicação número 76/2016. Anderson da Silva, ex-tacato, vereador com assento nessa Casa Legislativa, no uso das suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade de instalação de postes existente, no bairro Jaqueira, neste município. O bairro acima citado está com vários locais sem iluminação, totalmente às escuras, o que vem causando insegurança aos moradores que por ali circulam. Faço o exposto e justificada a proposição, aguardo de sua excelência, senhor prefeito municipal, determinação para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2016, Anderson da Silva. Indicação número 74/2016. Anderson da Silva, ex-tacato, vereador no uso das suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a colocação de quebra-molas na rua A e B, no bairro Jaqueira, Piraí, RJ. Justificativa. Tal proposição se faz necessária devido à alta velocidade dos veículos que por ali trafegam, não respeitando os limites de velocidade e colocando em risco a vida de crianças e idosos. Por essa razão, a melhor solução é a colocação de quebra-molas naquele local. Faça o exposto, esperamos medidas para o pronto atendimento à presente solicitação. Sala de Sessões, 2 de agosto de 2016, Anderson da Silva. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Referente ao processo 698/2016, projeto de decreto legislativo. Relatores: Maria Hermínia da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, reunidas,
veio o projeto de decreto legislativo 03/2016, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, que visa conceder título de cidadã honorária piraiense à ilustríssima senhora Simone de Almeida Guimarães. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento de nosso município, pelo trabalho que vem prestando em benefício de toda a população piraiense, principalmente a população do distrito de Santanésia. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim ao que determina a Lei 4.320, 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22 da Lei Orgânica do Município de Piraí, que autoriza privativamente a Câmara a conceder título de cidadania honorária piraiense. Quanto à conveniência e oportunidade, também sob os aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto, decreto legislativo número 03/2016, de acordo com seu texto original, Sala das Comissões, 2 de agosto de 2016. Maria Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. E conclusão das comissões, pela conclusão dos ilustres relatores. Flávio de Almeida Ribeiro e o Wilden Vieira da Silva. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 699/2016. Projeto de Decreto Legislativo número 04/2016. Relatores: Maria Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos reunidas, veio o projeto de Decreto Legislativo número 4/2016, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, que visa conceder título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Aloísio Lima Ladeira. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribui para o desenvolvimento do nosso município, pelo trabalho que vem prestando em benefício de toda a população piraiense, principalmente a população do distrito de Santanésia. Os recursos para o atendimento da despesa decorrente da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontadas no artigo 3º do projeto, atendendo assim o que determina a Lei 4.320, 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22 da Lei Orgânica do Município, que autoriza privativamente a Câmara Municipal a conceder título de cidadania honorária piraiense. Quanto à conveniência e oportunidade, também, sobre os aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 4/2016, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 2 de agosto de 2016, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes. Conclusão das comissões. Pela conclusão dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 2 de agosto de 2016, Flávia de Almeida Ribeiro, Wilden Vieira da Silva. Obrigado, vereador. Passaremos para apreciação e votação das matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação única requerimento 34 de 2016 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, requerendo regime de urgência para votar o projeto de resolução número 01 de 2016. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos ao grande expediente. Para uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental. Antes de passar ao grande expediente, voltar aqui a leitura do expediente, faltou ler um documento. A leitura de um parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao processo 701/2016, projeto de resolução número 01/2016. Relator, Mário Hermínio da Silva Carvalho. Exposição da matéria. Para pronunciamento desta comissão, veio o projeto de resolução número 01/2016, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí, visando alterar a redação do artigo 152 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piraí, RJ, resolução número 571 de 2012, de 8 de outubro de 2012. A finalidade da presente proposição é alterar a redação do artigo 152, alterando o horário das sessões ordinárias, independente de convocação, às segundas e terça-feiras, de
às 11 horas, com duração de 2 horas, podendo haver intervalo de 10 minutos entre o término do expediente e o início da ordem do dia. O projeto de resolução atende a todos os preceitos redacionais legais e, através de seus dispositivos, sob o prisma de sua conveniência, oportunidade e aspectos constitucionais e legais, nada nos afigura que possa constituir óbice a sua aprovação. Conclusão do relator, pela aprovação do projeto de resolução número 01/2016, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 2 de agosto de 2016, Mária Hermínia da Silva Carvalho. Sala das Comissões, conclusão da comissão, pelas conclusões do ilustre relator. Sala das Comissões, 2 de agosto de 2016, Darley Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro. Passaremos ao grande expediente. Para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, meu presidente. Boa noite, nossos vereadores, o público presente. Bom, gente, estamos vivendo um momento importantíssimo na história do município de Piraí, que serão as nossas eleições que vamos ter no dia 2 de outubro. Já está praticamente hoje decidido como vai ser, as chapas já estão praticamente definidas, tem até o dia 5 na sexta-feira, mas praticamente a gente já viu aí que polarizou. Nós vamos ter aí uma candidatura do atual prefeito e mais o ex-prefeito Arthur Henrique, o Tutuca. Isso eu tenho observado que foi uma coisa que faz bem à democracia. A todo momento que eu vejo na minha vida, eu vejo pelo lado positivo, para que a população de Piraí realmente saiba avaliar esses dois gestores. Um teve 3 mandatos, o outro teve um mandato dentro de um momento difícil da economia brasileira, que ainda vai se encerrar agora em dezembro. Então a gente tem visto, por exemplo, o grupo de vereadores que atua nessa casa, a gente tem visto que a gente pode, às vezes, estar sempre cometendo alguma falha, mas se busca o bem público. Hoje nós temos um histórico muito bonito, que foi traçado pela chegada do Luiz Fernando, com um grande alcance político, trouxe um grande recurso, que foi o ICMS, que veio somar na Receita Piraiense, o ICMS da energia gerada nas usinas da Light. Logo depois, ele muito ativo politicamente, participando, indo a Brasília, indo ao governador do estado, conseguiu implantar aqui com a gente aquele parque ali da cervejaria que antigamente era da Sintra. Hoje se encontra ali um parque da maior cervejaria do mundo. E aí trouxe ainda mais receita para o nosso município. A todo momento nós apostamos em chegada de novas empresas, mas o que a gente traz, que realmente deu um salto gigantesco aqui na Receita Piraiense, foi essa luta incansável do Luiz Fernando, Pezão, que a gente torce pelo restabelecimento dele, para que venha, inclusive, ajudar muito ainda esse estado do Rio de Janeiro. Foi a entrada do ICMS, que na época, quando logo assim que foi feito o aditivo dessa receita da energia gerada ali, já trouxe 67% a mais na Receita Piraiense. E hoje a Ambev é uma realidade, a gente vê aí, ela aplicou quase 500 milhões numa expansão, nesse parque dela ali do lado do Nacional, e a gente vê realmente uma empresa que cada dia mais ela cresce, ela comprou agora uma cervejaria britânica por alguns bilhões de dólares, e está se tornando cada vez maior. Ela amplia a todo momento o ramo de produção, amplia a todo momento seus parques industriais. É uma empresa realmente que ela hoje é a maior do mundo. Já está provado aí por A mais B, ela é a maior do mundo. Então tivemos a sorte de ter um homem com essa visão política, que trouxe benefícios maravilhosos para a nossa cidade, sempre buscando uma interação muito grande com Brasília, com o governo do estado. Ele tanto foi um político competente que chegou a ser eleito como governador do estado. Não tenho dúvida que hoje passamos por uma crise, mas dessas crises sempre saem algumas soluções bastante animadoras. A gente sempre observa que qualquer país, qualquer nação no mundo que tenha uma crise dessa dimensão, depois ela sai disso com algumas experiências bastante válidas para que a gente corrija nossos erros e continue uma evolução hoje, que o mundo é globalizado. Vocês não tenham dúvida hoje, o que a gente vê aqui na política, o que a gente vê aqui na indústria, o que a gente vê nas transações comerciais, o Brasil
ficou há mais de 20 anos sem ter uma transação comercial da carne bovina com os Estados Unidos. Foi assinado agora semana passada. O Brasil, realmente, pelo lado sanitário, conseguiu atender a legislação americana e vai começar a exportar para o maior mercado consumidor do mundo, que é os Estados Unidos. Então, sem sombra de dúvida, nosso Piraí está no caminho certo. Eu lembro, quando jovem ainda, o grande mantenedor da emancipação piraiense era a CIP, Companhia Industrial de Papel Piraí. E de lá para cá, pouca coisa a gente viu assim que tinha evoluído. Graças a Deus, hoje, nós podemos contar com a contribuição da parte da Light, que tem o seu parque gerador ali no município. Nós podemos contar com essa indústria que veio da Ambev, que está ali implantada aqui na Presidente Dutra, aqui na entrada de Piraí. E, sem sombra de dúvida, a Cata Fabril vai ser mais uma realidade que vamos trazer para o município de Piraí, que vai trazer um número muito grande de empregos, que vai trazer mais recursos ainda para melhorar esse IDH, esse padrão de vida do nosso povo piraiense. Então, fico vendo a política. É um instrumento maravilhoso, onde a gente pode estar melhorando a educação, pode estar melhorando a assistência à saúde, podemos estar melhorando a área de transporte, podemos melhorar o saneamento básico, podemos melhorar a renda do município, pode ser bastante melhorada. A todo momento a gente está acompanhando os meios de comunicação, a gente vê alguns municípios passando por processo de penúria aí, com o pagamento dos funcionários sendo parcelado, alguns fazendo meio expediente. Em Angra dos Reis nós tivemos essa manifestação agora na semana passada, todo mundo viu, os servidores estão sem pagamento. Não está sendo recurso para pagar a folha de pagamento. Então, a gente vê a responsabilidade dos nossos gestores com a população, com a saúde, investindo aí 33%, 34% da receita corrente líquida em saúde, investindo uma soma também acima do que é estabelecido pela Constituição na educação. A gente vê um processo maravilhoso que é esse passe do bilhete aí de R$1, para transporte dentro do município de Piraí, e sempre a luta da parte política em construir as passarelas, em melhorar a nossa rede pública de saúde, reformando nossos postos de saúde, em fazer hoje valer a nossa rede pública de educação, melhorando cada vez mais o IDEB, é a nota que a gente vê a nível nacional, que a gente teve avanços maravilhosos aí nessa parte do IDEB. Então, a gente precisa hoje, sem sombra de dúvida, dar um prosseguimento sério nessa política que a gente viu que teve no nosso município nos últimos tempos. Precisamos, sem sombra de dúvida, estar cada vez evoluindo mais. O ser humano não se acomoda. E a política é o melhor instrumento que tem. Vamos viver agora, dia 2 de outubro, são 5.568 municípios que vão escolher seus novos gestores, suas novas câmaras municipais. As redes sociais hoje têm um alcance espetacular para a gente ver o perfil de cada pessoa que a gente precisa estar analisando na hora de votar, ver o compromisso de cada um com os seus bairros, com as suas comunidades. Então, não tenho medo de errar, dizer que estamos no caminho certo, vamos ter umas eleições limpas. A primeira eleição que nós vamos viver aí, com esse prazo menor, metade do prazo, que vamos ter agora só 45 dias de campanha, uma campanha que não pode ter doações mais de empresa. O Supremo Tribunal Federal, vendo que algumas empresas entravam pancando algumas campanhas e depois entravam também pegando alguns serviços, proibiu-se doação de pessoas jurídicas. Então, vai ser uma eleição de mais curta, mais barata. Vai ter também a proibição de doações por empresas. Então, eles buscam, com isso, tentar dar um equilíbrio mais na competição, naquela eleição da parte, principalmente, da proporcional e também do executivo. Então, a gente fica observando a todo instante. Vamos lutar com transparência, com lealdade, com respeito aos nossos adversários. Sem sombra de dúvida, a gente tem que ver a política com esse instrumento que a gente leva para que a população realmente saiba que, dentro do caráter político, quando você tem um gestor que sabe administrar bem os recursos públicos, traz uns resultados maravilhosos. Na educação, na saúde, a gente tem visto também nossos servidores, a gente tem que ter um carinho maior com esses servidores. Eu vejo sempre aqueles servidores num nível mais elementar, que faz o trabalho mais duro, do dia a dia, da limpeza pública, da capina, que trabalha nos colégios fazendo a limpeza dos sanitários lá das nossas crianças. Então, eles merecem também um carinho especial. Sem sombra de dúvida, eu acho que o nosso próximo prefeito tem que olhar isso com muito carinho para poder realmente dar uma valorizada nesses servidores. Meu pai foi um servidor público e eu aprendi desde pequeno que realmente precisa de valorizar esses heróis que estão aí
a todos os anos, até a sua aposentadoria, trabalhando para o bem público do município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Passaremos à ordem do dia. Coloco em discussão e votação única requerimento 33 de 2016 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, requerendo ao excelentíssimo senhor prefeito que sejam tomadas providências junto à Light, Serviço de Eletricidade S.A., para que seja feito o reposicionamento do poste localizado na rua Ivan Vernon Gomes Torres, loteamento Santa Marta, no bairro Asilo, neste primeiro distrito de Piraí. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação única projeto de resolução número 1 de 2016 da mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí, que altera a redação do artigo 152 do Regimento Interno. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos à explicação pessoal para uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 8 de agosto do corrente ano, hora regimental.